Eu matei o nosso casamento com um sorriso no rosto, assistindo enquanto ela confessava o seu segredo no nosso aniversário de 10 anos, e naquele momento soube que a vingança seria o meu novo amante. Ela pensou que me destruiria ao sair do armário, mas eu transformei a dor em fogo, e agora, enquanto ela rasteja de volta, eu fecho a porta com a chave que ela me deu. A primeira mensagem dela veio à meia-noite: tu foste o meu erro maior, mas eu respondi com uma foto da minha nova vida, e ela que se dane. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do nosso apartamento no Chiado, pintando as paredes de um amarelo quente que contrastava com o frio que se instalava no meu peito. Era o nosso aniversário de casamento, 10 anos de promessas tecidas em noites de fado e tardes preguiçosas no Bairro Alto. Eu havia preparado tudo: o vinho do Douro, os pastéis de nata frescos da manteigaria, e uma caixinha de veludo com um colar de filigrana que comprei em Óbidos, pensando que seria o símbolo da eternidade que construíramos. Mas ela, a minha Ana, sentou-se à mesa com os olhos baixos, as mãos tremendo sobre o guardanapo de linho, e disse as palavras que mudariam tudo. João, eu não sou quem pensavas que era. A voz dela era um sussurro, como o vento que varre as ruas de Alfama nas noites de verão, mas carregava o peso de uma tempestade. Eu sorri, achando que era mais uma das suas crises artísticas. Ela pintava quadros que vendia na Feira da Ladra, telas cheias de azuis intensos do Atlântico que capturavam a alma portuguesa, mas que escondiam as suas próprias sombras. O que queres dizer, amor? Diz-me, que eu conserto. Peguei na mão dela, sentindo os dedos frios como o mármore das estátuas no rocio. Ela respirou fundo, e o ar pareceu rarear no quarto. Eu gosto de mulheres, João. Sempre gostei. Tu foste o meu escudo, a minha normalidade, mas eu não aguento mais fingir. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando devagar, mas arrastando-me para o fundo. Eu congelei, o copo de vinho suspenso a meio caminho dos lábios. 10 anos. 10 anos de beijos roubados nas escadarias do Castelo de São Jorge, de viagens de comboio para o Algarve onde fazíamos amor na areia de Odisseis, de discussões acesas sobre política que acabavam em risos e reconciliações. Tudo uma mentira. Não, pior, uma meia-verdade que ela me impusera. Eu não gritei. Não parti a loiça nem a atirei pela janela para a rua apinhada de turistas. Em vez disso, levantei-me devagar, como se o chão de azulejos pintados à mão se tivesse tornado um oceano instável, e caminhei até à varanda. Lá embaixo, a cidade pulsava, o elétrico 28 rangia nas curvas, vendedores ambulantes gritavam os nomes de bifanas quentes, e o cheiro de mariscos grelhados subia do cais do Sodré. Lisboa, a minha Lisboa, indiferente ao caos que se desenrolava no meu coração. Então, o que fazemos agora? Perguntei, virando-me para ela com uma calma que me surpreendeu. Os olhos dela, castanhos como as nozes de trás-os-montes, encheram-se de lágrimas. Divorciamo-nos, João. É o justo. Justo. A palavra ecoou na minha mente como um eco distante nas grutas de Benagil. Justo para quem? Para ela, que passara uma década a esconder-se atrás do nosso casamento, usando-me como fachada para a família conservadora no Porto, para os amigos que frequentavam as tascas do Bairro Alto sem número suspeitar de nada. Eu ri, um riso seco que soou como o estalar de um ramo seco na Serra da Arrábida. Justo. Tu decides isso agora, no nosso dia. Vai-te embora, Ana. Pega nas tuas coisas e vai viver a tua verdade. Eu fico com a nossa. Ela saiu naquela noite, arrastando a mala vermelha que compráramos juntos em Cascais, deixando para trás o cheiro do seu perfume de jasmim que impregnava as cortinas. Eu sentei-me no sofá de veludo gasto, bebendo o vinho sozinho, e pela primeira vez em anos, senti o peso da solidão não como uma âncora, mas como uma liberdade. A vingança começou ali, não com ódio cego, mas com uma determinação fria. Eu ia reconstruir-me, mais forte, mais vivo, e ela ia assistir a isso de longe, mordendo os lábios de arrependimento. Os dias seguintes foram um borrão de papéis e advogados. O nosso advogado, um homem idoso de bigode grisalho que fumava cigarros na varanda do escritório em Belém, aconselhou-me a ser prático. Em Portugal, o divórcio por mútuo acordo é rápido, Sr. João. Mas proteja os seus bens, o apartamento é seu, não dela. Assinamos os documentos numa manhã chuvosa de outono, com o techo cinzento lá fora, e quando ela rabiscou o nome no papel, os nossos olhares cruzaram-se pela última vez como marido e mulher. Sinto muito, murmurou ela. Eu assenti, sem palavras.
Sinto muito, não apaga 10 anos de ilusões. Sozinho no apartamento, comecei a mudar tudo. Arrumei as telas dela nas caixas, doei as roupas que ainda cheiravam a ela para a Cruz Vermelha, e pintei as paredes de um branco puro, como as casas de pescadores em Ericeira. Saí mais, corri ao longo da marginal de Cascais ao amanhecer, sentindo o sal do mar na pele, e jantava com amigos nas esplanadas do Terreiro do Paço, rindo de histórias antigas enquanto o vinho tinto de Alentejo aquecia o sangue. Mas à noite, sozinho, o vazio mordia. Eu interrogava-me, fui eu o culpado? Dei-lhe espaço suficiente. As perguntas giravam como os moinhos de vento na comporta, sem respostas claras. Um mês depois, o telefone tocou. Era ela. João, podemos falar? Preciso de saber se estás bem. A voz dela era suave, como o fado de Amália Rodrigues que tanto amávamos. Eu hesitei, o dedo pairando sobre o ecrã. Estou ótimo, Ana. Viva a tua vida. Desliguei, mas o coração acelerou. Era o primeiro sinal de que ela não me largaria tão facilmente. E eu, no fundo, ansiava por isso, pela oportunidade de mostrar que a dor dela seria o meu triunfo. Comecei a trabalhar mais no meu negócio de importação de vinhos, viagens frequentes para o Douro onde negociava com produtores de barbas grisalhas e mãos calejadas pela vindima. Em cada adega, com o cheiro de uvas fermentadas no ar, eu brindava em silêncio à minha nova era. Encontrei-me com a Maria numa dessas viagens, uma enóloga de olhos verdes como as vinhas de régua, com um riso que ecoava como o Douro em cheia. Não foi planeado, foi natural, como o fluxo do rio. Beijámo-nos sob as estrelas, e pela primeira vez desde a confissão de Ana, senti-me inteiro. Mas Ana soube. Claro que soube. As redes sociais traem, e uma foto minha com Maria, legendada Novos Horizontes no Douro, chegou aos olhos dela como uma flecha. A primeira mensagem veio: parabéns pela tua felicidade. Espero que ela não te magoe como eu. Eu ri, respondendo: não magoa. Aprendi a escolher melhor. Era o início da dança, ela puxava, eu empurrava, e o drama desenrolava-se como as curvas do rio Tejo. O inverno chegou a Lisboa com um vento cortante do norte, que uivava pelas ruas estreitas do Moraria como um lamento antigo. Eu acordava cedo, o sol pálido filtrando-se pelas persianas, e preparava café forte na cafeteira italiana que Ana odiava, demasiado amargo, João, como a tua teimosia. Agora, sorvia-o na varanda, olhando para o castelo que se erguia majestosamente, símbolo de resistências passadas. A minha resistência era mais subtil: ignorar as chamadas dela, bloquear os e-mails não urgentes sobre a divisão de bens, e mergulhar na relação com Maria como quem mergulha no Atlântico gelado em Carcavelos, revigorante, apesar do choque inicial. Maria era o oposto de Ana em tudo, e nisso residia o seu encanto. Enquanto Ana era tempestades de emoções, quadros caóticos e noites em claro a questionar o universo, Maria era terra firme, ria alto nas provas de vinho, com as bochechas curadas pelo Porto Tawny, e contava histórias da infância na Guarda, onde o granito das montanhas moldara a sua determinação. Tu precisas de alguém que te ancorar, João, disse-me ela uma noite, enquanto caminhávamos pela ribeira do Douro, as luzes de pinhão refletindo na água negra. Não de outra artista que te arraste para o abismo. Eu beijei-a ali, sentindo o gosto de vinho e promessas novas. Mas Ana não desaparecia. As mensagens evoluíram de lamentos para acusações veladas. A Maria parece simpática. Mas ela sabe da minha existência. Ou finges que eu nunca existi. Eu lia-as no metro a caminho do trabalho, o balanço do comboio e quando o meu desequilíbrio interno. Porque me importava ainda. Porque o amor, mesmo podre, deixa raízes profundas, como as oliveiras centenárias no Alentejo que resistem a secas e incêndios. Respondi uma vez, num momento de fraqueza: tu exististe, Ana. Mas escolheste sair. Deixa-me entrar na minha própria história. O divórcio foi finalizado em fevereiro, numa sala fria do tribunal em Alcântara, com o cheiro de papel velho e café requentado. Saí de lá com os papéis na mão, o apartamento oficialmente meu, e uma sensação de leveza que me levou direto ao Terreiro do Paço. Liguei a Maria: vem para Lisboa. Vamos celebrar. Ela chegou no comboio das 18 horas, com uma mala pequena e um sorriso que iluminava mais que os arcos do aqueduto das Águas Livres. Jantámos no Time Out Market, provando queijos da Serra da Estrela e enchidos defumados, e à meia-noite, no meu apartamento,
fizemos amor pela primeira vez em Lisboa, lento, exploratório, como quem redescobre um mapa antigo. Na manhã seguinte, o telefone vibrou. Ana, ouvi dizer que assinaste. Parabéns. Espero que a culpa te roa por dentro. Culpa. Eu ri, mas o riso saiu forçado. Havia uma pontada, sim, não pela perda dela, mas pela ilusão que construíramos. Maria, ainda nua na cama, perguntou, quem era? O passado, respondi, beijando-lhe o ombro. Mas o passado tem garras, e Ana começou a usá-las. Ela reapareceu fisicamente numa tarde de março, batendo à porta enquanto eu preparava o almoço, bacalhau à Brás, o prato que ela adorava. Abri, e lá estava ela, magra, os cabelos castanhos agora curtos e tingidos de loiro platinado, vestindo um casaco de cor que nunca fora o seu estilo. Preciso de pegar umas coisas que deixei, disse, os olhos desviando-se para o interior. Eu hesitei, mas deixei-a entrar. Enquanto revirava gavetas na sala, murmurava, o apartamento parece vazio sem mim. Tu mudaste tudo, não foi? Para apagar-me. Não te apaguei, Ana. Apenas limpei o espaço para o que vem a seguir. Ela parou, uma caixa de joias na mão, e olhou-me com uma intensidade que me gelou. E o que vem a seguir é ela, a enóloga. Ouvi dizer que é perfeita. Mas eu sei quem tu és, João. No fundo, tu ainda me amas. Esta é só a tua forma de me punir. Punir. A palavra acertou como um murro. Era verdade, em parte, a minha felicidade com Maria era uma arma afiada, apontada ao coração do arrependimento dela. Mas eu não admiti. Vai-te embora, Ana. Não há nada aqui para ti. Ela saiu, mas não sem deixar uma semente de dúvida. Naquela noite, com Maria a dormir ao meu lado, interroguei-me, estava a vingar-me dela ou de mim mesmo. O sono veio tardio, interrompido por sonhos onde Ana e eu dançávamos um fado trágico nas ruas de Alfama, as lágrimas dela misturando-se com a chuva. A primavera trouxe florescimento, literal e figurado. As jacarandás de Lisboa tingiram as ruas de roxo, e a minha vida com Maria ganhou ritmo, fins de semana em Sintra, onde passeávamos pelos palácios escondidos na névoa, e noites de conversas profundas sobre o futuro, talvez uma casa no Carcavelos com vista para o mar. Ela integrava-se na minha família, os meus pais em Coimbra, conservadores mas afetuosos, receberam-na com abraços e rissóis de camarão. És feliz, filho? Perguntou meu pai numa chamada, a voz rouca de anos a lecionar história na universidade. Mais do que nunca, respondi, e era verdade. Mas Ana escalava. As mensagens tornaram-se diárias, fotos de quadros que pintava agora, nos femininos abstratos que insinuavam a sua nova liberdade, convites para conversas amigáveis que eu ignorava, e, pior, contactos aos meus amigos comuns. O Pedro, o nosso velho companheiro de fado nas tascas do Barro Alto, ligou-me, a Ana está mal, João. Diz que tu a estás a ignorar de propósito, que a estás a destruir com a tua nova vida perfeita. Eu suspirei, sentindo o peso da cidade sobre os ombros. Ela destruiu-nos primeiro, Pedro. Diz-lhe para seguir em frente. A vingança dela começou subtil, um post nas redes, uma foto nossa antiga de férias na Madeira, com a legenda Amor que não se esquece. Os likes choveram, e as perguntas dos amigos, o que se passa, João? Eu deletei a dos seguidores, mas o dano estava feito, uma rachadura na fachada da minha felicidade. Maria notou, ela não te larga, pois não? Queres falar sobre isso? Eu abracei-a, inalando o cheiro de lavanda do seu cabelo. É o ego dela, amor. Nada mais. Mas no fundo, eu sabia que era mais. Ana não suportava que eu prosperasse sem ela, que o meu mundo girasse sem a sua órbita. E eu, secretamente, alimentava isso, cada foto feliz que partilhava era um golpe calculado. O drama psicológico instalava-se como a umidade do Tejo nas paredes antigas, invisível, mas corrosivo. O verão irrompeu em Lisboa como uma paixão avassaladora, com o calor a subir das pedras do pavimento e o ar carregado de cheiros a sardinha assada nas festas de Santo António. Eu e Maria fugimos para o Algarve, alugando uma casa branca em Lagos, com varanda sobre a Praia da Luz onde o sol se punha em tons de laranja e púrpura, como um quadro de Ana que eu outrora admirara. Ali, longe da agitação da capital, pensei que o passado se dissolveria como sal na água salgada. Mergulhávamos nus nas grutas, rindo das gaivotas que nos perseguiam, e à noite,
deitados na rede, falávamos de filhos, talvez um rapaz com os olhos dela, uma rapariga com a minha teimosia. Queres casar comigo, Maria? Perguntei numa manhã, o sol ainda baixo, enquanto partilhávamos melão fresco colhido no mercado local. Ela parou, o sumo escorrendo pelo queixo, e sorriu com lágrimas nos olhos. Quero, João. Mas devagar. Não queremos sombras a pairar. Sombras. A palavra pairou como a névoa matinal sobre as falésias de Sagres. Eu assenti, beijando-a, mas o telemóvel vibrou no bolso, Ana, claro. Vi as fotos do Algarve. Parece idílico. Mas lembras-te daquela vez em Faro, quando choveu e nos refugiámos num café, e tu disseste que me amavas para sempre? Deletei a mensagem sem responder, mas o veneno instalou-se. De volta a Lisboa em agosto, o calor era sufocante, e com ele veio o assédio dela. Ela mudou-se para um apartamento no Príncipe Real, bairro chique de galerias de arte e bares escondidos, e começou a frequentar os mesmos círculos que nós outrora partilháramos. Encontrei-a numa inauguração na Galeria do Carmo, vestida de preto, um copo de vinho branco na mão, rodeada de mulheres que a olhavam com admiração. Os nossos olhares cruzaram-se através da sala apinhada de quadros expressionistas. Ela aproximou-se, o perfume de jasmim agora misturado com algo mais forte, como patchouli. João. Que coincidência deliciosa. Não é coincidência, Ana. Lisboa é pequena. Eu estava com Maria ao lado, a mão dela na minha, um escudo vivo. Ana sorriu, mas os olhos eram lâminas. Apresenta-me à tua companheira. Maria estendeu a mão com graça. Prazer, Maria. Ana apertou-a devagar, demorando-se. Ouvi falar de ti. É a enóloga que conquistou o coração do meu ex-marido. Impressionante. O tom era mel, mas com fel por baixo. Conversámos superficialmente, sobre o tempo, a arte, mas o ar crepitava com tensão não dita. Quando saímos, Maria sussurrou, ela ainda te ama, sabes? Ou odeia que não a ames. Aquele encontro abriu as comportas. Ana começou a ligar à noite, voz embriagada pelo vinho ou pela solidão. Lembras-te do nosso primeiro Natal em Coimbra, com os teus pais? Eu fingia tanto, João. Mas era real para mim, em partes. Eu desligava, mas as palavras ficavam, roendo como traças nas tapeçarias antigas do Palácio Nacional de Sintra. Comecei a questionar a minha sanidade, porque respondia às mensagens dela às vezes. Porque partilhava detalhes da minha vida com Maria, como se provasse algo. A vingança, percebi, era uma rua de duas vias, eu feri-la ao florescer, mas ela ferir-me ao lembrar-me das raízes podres. Em setembro, o ponto de viragem, recebi uma carta registada, o selo do Tribunal de Família. Ana contestava a divisão de bens, alegando que o apartamento no Chiado fora comprado com dinheiro dela de uma herança. Mentira, os registros provavam o contrário, mas o processo arrastou-me para audiências exaustivas, onde o advogado dela, uma mulher astuta de óculos de armação vermelha, pintava-me como o vilão frio que a abandonara. O Sr. João seguiu em frente rapidamente, Vossa Excelência, enquanto a Sra. Ana sofre com depressão pós-divórcio. Eu olhava para Ana do outro lado da sala, pálida sob as luzes fluorescentes, e via não a vítima, mas a manipuladora. Maria apoiou-me, é vingança pura, João. Ela não quer o apartamento, quer-te de volta no caos. Tínhamos planeado uma viagem a Paris para celebrar o noivado informal, bilhetes comprados, malas feitas, mas cancelei. Não posso deixar isto pendente. Em vez disso, passei noites na biblioteca da Universidade de Lisboa, pesquisando precedentes legais, o cheiro de livros velhos misturando-se ao café frio. Dormia pouco, acordando com pesadelos onde Ana me arrastava para o fundo do Tejo, as águas escuras engolindo-nos aos dois. O clímax veio numa audiência em outubro, chuva torrencial batendo nas janelas do tribunal. Ana testemunhou, voz trêmula, eu confessei porque o amava o suficiente para ser honesta. Mas ele usa isso contra mim agora, vivendo a vida dos sonhos enquanto eu luto para me recompor. O juiz, um homem de barba branca como o mármore de Belém, franziu o sobrolho. Eu rebati calmamente, ela mentiu por 10 anos, Vossa Excelência. Eu só quero paz. O verdito favoreceu-me, o apartamento era meu, mas a vitória sob as cinzas. Saí para a rua molhada, o casaco encharcado, e chamei um táxi para o cais do Sodré. Maria esperava-me num bar de fado ali perto,
o som melancólico de uma viola preenchendo o ar enfumaçado. Acabou? Perguntou, os olhos preocupados. Por agora, respondi, abraçando-a. Mas enquanto cantavam Estranha Forma de Vida, pensei em Ana sozinha no seu apartamento chique, talvez chorando sobre uma tela em branco. A minha felicidade era real, mas manchada pelo veneno dela, e eu percebia que a verdadeira vingança seria perdoar, mas como? O outono caía sobre Lisboa como folhas secas, e com ele, a minha resolução de cortar laços de vez. O outono em Portugal é uma melancolia dourada, com as folhas das castanheiras no Jardim da Estrela a cair como confetes de um carnaval esquecido, e o ar fresco carregado do aroma de castanhas assadas nas ruas. Eu e Maria decidimos um retiro, uma semana na Serra da Estrela, onde o granito rugoso das montanhas nos recordaria da solidez que construíamos. Alugámos uma casa de pedra em manteigas, com lareira crepitante e vistas para o vale onde o Zezer serpenteia como uma veia azul. Ali, longe dos ecos de Lisboa, propus formalmente, ajoelhei-me no tapete poído, com um anel simples de prata de um ourives em Covilhã, e disse, casa comigo, Maria. Seja a minha âncora neste mar agitado. Ela aceitou com um choro suave, e selámos o noivado com vinho da bairrada, tinto e encorpado como o nosso amor. Pelos dias seguintes, caminhámos por trilhos nevados, o inverno chegava cedo à serra, mãos entrelaçadas, falando de um casamento discreto na capela de São Pedro em Évora, com família e amigos próximos. Nada de drama, João, brincou ela. Só nós, o sol alentejano e bons vinhos. Ri, mas no peito, uma sombra persistia, Ana. Ela soube do noivado através do Pedro, que não resistirá a contar, foi só conversa de copos, João, juro. A reação veio como um furacão, chamadas incessantes, mensagens que escalavam de súplicas a fúria. Noivado. Já. Tu nem esperaste pelo pó assentar no nosso divórcio. És um monstro, João. Um cobarde que usa mulheres para se sentir homem. Bloqueei o número dela, mas ela contornou, e-mails do trabalho, posts indiretos nas redes com frases de poetas portugueses como Sofia de Melo Brainer, o amor é um risco a correr, acompanhadas de emojis de corações partidos. Voltei a Lisboa revigorado, mas o assédio intensificou-se. Encontrei cartas na caixa de correio, desenhos dela, esboços a carvão de um homem solitário nas margens do Tejo, com a legenda, a tua verdadeira face. O porteiro do prédio, o Sr. Manuel com o seu chapéu de palha eterno, comentou, a senhora ex-marida aparece muito por aqui, Sr. João. Preocupada consigo. Preocupada? Não, obcecada. Comecei a mudar as fechaduras, a evitar o príncipe real, mas Lisboa é uma teia, esbarrei nela no mercado da Ribeira, comprando peixe fresco para o jantar. João, chamou ela, a voz cortando o burburinho de vendedores. Estava com uma mulher, alta, de cabelos negros como a noite no Cabo da Roca, talvez a sua nova parceira. Apresentou-a, esta é a Sofia. A minha. Verdade. Sorri educadamente, mas o estômago revirou. Prazer. Desejo-vos o melhor. Sofia apertou-me a mão com firmeza, mas Ana puxou-me de lado, não fingas indiferença. Eu sei que isto te dói. Ver-me feliz, livre. Livre. Os olhos dela estavam engestados, o rosto magro como se o remorso a consumisse. A dor passou, Ana. Viva a tua vida, deixa-me viver a minha. Afastei-me, o saco de sardinhas pesando na mão, mas as palavras dela ecoaram pelo dia inteiro. Naquela noite, contei a Maria, e ela, prática como sempre, sugeriu, fala com um advogado sobre a ordem de restrição. Isto não é amor, é controlo. Controlo, sim, era isso. Ana, que me controlara com mentiras por uma década, agora tentava inverter o jogo, usando o divórcio como arma para me arrastar de volta ao abismo. O Natal aproximou-se, e com ele, a primeira grande prova. Os meus pais convidaram-nos a Coimbra, para a casa de família com o cheiro de lenha na lareira e o som de concertinas na ceia da consoada. Maria preparou trufas de amêndoa, e eu levei vinhos do Douro. Mas Ana ligou na véspera, vais passar o Natal sem mim. Depois de todos aqueles que partilhamos. Eu estou sozinha, João. A Sofia. Não é como tu. Hesitei, o telefone quente na mão. Boas festas, Ana. Desliguei, mas o sono fugiu. Em Coimbra, a festa foi perfeita,
O meu pai contando histórias da Revolução dos Cravos, a minha mãe servindo rabanadas douradas, Maria integrando-se como se sempre ali pertencesse. Brindámos à meia-noite, fogos de artifício iluminando o Mondego. Mas no dia de Reis, o telemóvel vibrou, uma foto dela, sozinha numa mesa festiva, com um copo vazio e a legenda "Ausências que doem". Respondi, pela primeira vez em meses, encontra a tua alegria, Ana. Eu encontrei a minha. Aquela resposta acendeu o fogo. Dias depois, ela apareceu no meu escritório no Cais do Sodré, um prédio envidraçado com vista para os cais de cruzeiros. O segurança chamou-me, uma senhora insiste em vê-lo, senhor. Lá estava ela, olhos vermelhos, casaco molhado pela chuva de janeiro. Temos de falar, João. Isto não pode continuar assim. Deixei-a entrar na sala de espera, o cheiro de café e arquivos preenchendo o ar. O que queres, Ana? O divórcio está feito, o noivado é real. Quero que admitas que me odeias. Que esta tua felicidade é só uma máscara para o ódio que sentes por mim ter-te traído. As palavras saíram num fôlego, e ela caiu numa cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Por um momento, vi a mulher que amara, vulnerável, humana. Sentei-me ao lado. Não te odeio, Ana. Mas magoaste-me profundamente. E agora, magoas-te a ti mesma ao não soltares. Ela ergueu o rosto, lágrimas escorrendo. Eu errei. Quero voltar. Podemos tentar. Como amigos, ou mais. O choque foi como um sismo na guarda, tudo tremeu. Levantei-me abruptamente. Não. Vai embora. Chamei a segurança, e ela saiu, mas o olhar que me lançou era de uma dor primal, como o grito de uma gaivota ferida. Naquela noite, contei a Maria, e ela abraçou-me. És forte, João. Mas protege-te. Proteção, sim, era hora. Consultei o advogado, iniciando papéis para uma ordem de afastamento. A vingança dela era o desespero, a minha, a indiferença calculada. O inverno aprofundou-se, e com ele, a minha resolução. Lisboa, com as suas luzes de Natal ainda piscando nas ruas, tornava-se o palco do meu renascimento. Mas Ana, teimosa como o carvalho na serra, não desistia, e o verdadeiro drama estava apenas a começar. Fevereiro trouxe o carnaval a Lisboa, com as ruas do Alfama enfeitadas de máscaras venezianas e o som de marchas alegres misturado ao choro distante de um fado. Eu e Maria dançámos numa festa privada no Bairro Alto, vestidos de arlequins, ela radiante em colãs coloridos, eu com um chapéu de plumas que me fazia rir de mim mesmo. Isto é liberdade, João, sussurrou ela entre beijos, o vinho espumoso de bairrada borbulhando nas nossas veias. Liberdade, sim, mas frágil, como as fitas que voavam no ar confeteado. A ordem de afastamento foi concedida numa audiência rápida, o juiz citando o comportamento obsessivo que perturba a paz do requerente. Ana recebeu a notificação por correio, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sem mensagens, sem aparições, só o vazio que eu tanto ansiara. Mas o vazio tem o seu próprio peso, interrogava-me se a havia destruído, se a minha vingança fria, viver bem, amar abertamente, era crueldade disfarçada de justiça. Maria notava as minhas noites inquietas, ela está a curar-se, como tu curaste. Deixa o tempo fazer o seu. Planeámos o casamento para maio, em Évora, uma cerimónia íntima no templo romano, com o sol alentejano a abençoar-nos, seguida de um banquete de porco preto e vinhos robustos. Convidei o Pedro, apesar de tudo, e os meus pais irradiavam orgulho. Mas na véspera da primavera, o passado irrompeu como um ribeiro em cheia. Recebi um pacote no escritório, uma caixa de madeira entalhada, como as de cortiça do Alentejo, com o meu nome gravado. Dentro, um quadro, uma tela de Ana, pintada recentemente, eu e ela na nossa lua de mel em madeira, mas distorcida, os rostos fundidos em máscaras de dor, o mar ao fundo devorando-nos como uma onda faminta. Anexada, uma carta manuscrita, isto é o que nos fizeste, João. Um monstro devora o amor. Perdoa-me, mas não esqueças. O impacto foi visceral, o estúdio de arte que eu imaginara para ela, agora usado contra mim. Liguei ao advogado, é violação da ordem. Não diretamente, mas use como prova se necessário. Guardei o quadro no armazém, mas as imagens perseguiam-me nos sonhos, rostos derretendo, mares engolindo. Maria, ao ver a minha perturbação, sugeriu terapia,
não és de ferro, amor. Fala com alguém. Marquei sessões com um psicólogo no Lumiar, um homem calmo de sotaque minhoto que me fez desenterrar as camadas. A traição dela feriu o teu ego, João. A tua resposta, esta felicidade ostensiva, é armadura. Mas e o homem por baixo? As sessões revelaram verdades cruas. Eu amara Ana não apesar das mentiras, mas por elas, pela ilusão de perfeição que tecera. A vingança era o meu modo de reclamar o controle, mas custava caro, erudindo a alegria pura com Maria. Perdoa-a para te perdoares, aconselhou o terapeuta. Perdoar. Parecia fraqueza, mas experimentei. Queimei a carta numa fogueira na praia de Carcavelos, as chamas lambendo o papel sob o céu estrelado, o mar rugindo aprovação. Abril floresceu com amendoeiras em flor no Douro, e eu levei Maria para uma escapadela à régua, revivendo memórias felizes. Mas Ana contra-atacou no pior momento, contactou a minha mãe através de uma amiga comum, enviando uma carta de reconciliação, que pintava-me como vilão vingativo. A minha mãe ligou, voz trêmula: João, o que se passa? Ela diz que tu a estás a perseguir legalmente, que a ordem de afastamento é abuso. Expliquei, furioso, mas o dano estava feito, dúvidas semeadas na família, sussurros em Coimbra. Confrontei-a indiretamente, enviei uma mensagem através do advogado, formal e fria: cesse o contacto com terceiros. Respeita a lei. A resposta veio dias depois, não dela, mas de Sofia, a parceira de Ana, num e-mail inesperado: ela está destruída, João. O divórcio, a tua nova vida. Está em terapia, mas fala de ti o tempo todo. Por favor, dá-lhe espaço para curar. Espaço, ironia cruel. Respondi: eu dou espaço. É ela quem invade. O casamento aproximava-se, e o stress acumulava-se como nuvens sobre a Serra da Arrábida. Maria, paciente, organizava detalhes, flores de laranjeira, um quarté de fado suave. Mas numa prova de vestido em Alfama, Ana apareceu, não fisicamente, mas através de um acidente. Um amigo comum viu-nos e contou-lhe, e horas depois, um buquê de rosas murchas chegou ao ateliê, com um cartão: flores para um amor falso. Ah! A fúria explodiu. Dirigi-me ao apartamento dela no Príncipe Real, violando a ordem no impulso, o que o terapeuta chamaria reação ao trauma. Bati à porta, coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Ela abriu, olhos arregalados, Sofia atrás dela como guarda-costas. João. O que fazes aqui? Para de uma vez por todas, Ana. Isto não é amor, é prisão. Tu saíste do armário para seres livre, mas agarras-te a mim como correntes. Ela chorou, o corpo tremendo: eu errei, mas tu. Tu brilhas sem mim, e isso mata-me. Quero odiar-te, mas amo-te ainda. Sofia interveio: vai-te embora, João. Ela precisa de ajuda profissional. Saí para a rua empedrada, a chuva fina lavando o rosto, e percebi: o drama não era só dela, era nosso, um ciclo de dor que eu alimentava. De volta à casa, confessei a Maria: quase estraguei tudo. Ela abraçou-me: mas não estragaste. Vamos casar, e isso é o nosso triunfo. O perdão começou ali, frágil como uma taça de cristal de Alcobaça, mas real. Mais chegou a Évora com um sol impiedoso, banhando o templo romano em luz dourada que fazia as colunas antigas parecerem eternas, como o nosso compromisso. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul sem nuvens, o ar perfumado por campos de trigo maduro e o zumbido distante de abelhas. Maria, no vestido de renda branca inspirado nas mantilhas alentejanas, caminhava pelo eslo de pétalas de laranjeira, os olhos fixos nos meus, um sorriso que eclipsava o sol. Eu, de fato cinzento com gravata de linho, sentia o coração expandir-se, não de medo, mas de certeza. A cerimónia foi breve, oficiada por um padre idoso da catedral, com votos que trocámos em voz baixa: prometo-te o Douro em cheia, as praias de Odeceixa em verão, e o meu coração inteiro, sem sombras. Os convidados, família, amigos do vinho, o Pedro com um brinde embaraçado, aplaudiram, e selámos com um beijo que sabia a futuro. O banquete seguiu no pátio de uma quinta próxima: porco preto assado com mel, queijos de serpa, e vinhos tintos que fluíam como Guadiana. Dançámos sob as estrelas, o fado suave de Marisa ao fundo, e pela primeira vez, o passado pareceu um eco distante. Mas Ana, mesmo ausente, pairava. O Pedro aproximou-se durante o corte do bolo, ela soube.
Mandou uma mensagem ao grupo: desejo felicidade genuína. Aprendi a soltar. Genuína. Ri, mas uma pontada de compaixão surgiu, talvez ela curasse, finalmente. Dias depois, recebi uma carta final, pós-casamento, vi as fotos. Estás radiante. Eu. Encontrei paz com Sofia. Obrigada por me forçares a isso. Perdoa-me. Guardei-a na caixa de memórias, ao lado do anel de noivado antigo, e respondi por e-mail, pela última vez, perdão concedido. Vive bem, Ana. O mel de lua foi no Douro, numa quinta vinícola perto de Peso da Régua, onde as vinhas subiam os chocalcos como escadas para o céu. Passeámos de barco pelo rio, provámos portos envelhecidos em caves úmidas, e fizemos amor em quartos com vistas para o vale, o corpo dela um mapa que eu conhecia de cor. Somos livres agora, murmurou ela uma manhã, os dedos traçando o meu peito. Sim, livres, da prisão do passado, da vingança que me consumira. De volta à rotina, Lisboa acolheu-nos como amantes reconquistados, o apartamento no Chiado agora preenchido com toques dela, garrafas de vinho na prateleira, fotos nossas na parede. O negócio floresceu, expandi para exportações para a Espanha, viagens a Madrid cheias de negociações acesas. Maria assumiu um cargo maior na adega familiar, e falávamos de filhos com seriedade, imaginando piqueniques na comporta. Mas o drama psicológico não evapora, transforma-se. Numa noite de junho, enquanto jantávamos na esplanada do Tagus, vi Ana ao longe, caminhando com Sofia pelo cais do Sodré, mãos dadas, risos leves. Os nossos olhares cruzaram-se, ela acenou timidamente, eu sorri de volta. Nenhum rancor, só reconhecimento, sobreviventes de uma tempestade partilhada. O terapeuta elogiou o progresso, fechaste o ciclo, João. A vingança era ilusão, a paz é real. Sim, a paz, Gaigok, lógica, com as cicatrizes visíveis mas não dolorosas. Hoje, corro pelas margens do Tejo ao amanhecer, Maria ao lado, e sinto a cidade pulsar em uníssono com o meu coração. Ana não me larga. Não, soltei-a, e nisso reside a verdadeira vitória. Anos passam, mas aquela confissão no Chiado permanece, um lembrete de que o amor pode ser prisão ou asa, dependendo de como voamos. Eu escolhi voar, e o céu português é vasto, cheio de luz.